na minha tela para vocês. Vou colocar aqui. Vou colocar nessa tela aqui que eu fico olhando para a câmera. E a Aline me deu esse toque que eu não ficava olhando para a câmera antigamente, né? Então, isso é bem importante. Vocês estão me escutando bem? Sim, muito bem. Tá. Essa aqui é a nossa tela de login. Acredito que todos vocês têm acesso. Se por um acaso algum de vocês não tiver, manda uma mensagenzinha aqui que eu libero para vocês. Tá? Então, aqui, entrei na nossa tela de login. Tá? Aqui, de modo geral, nós temos um mapeamento geral dos processos, né? O nosso cliente, ele vai ter acesso somente aos processos dele, então, provavelmente, o mapa deles vai ter bem menos informação do que o nosso aqui, porque nós estamos com todos os processos e todos os pontos, né, veículos que estão em trânsito. Então, a gente tem um mapa bem preenchido. Vou pegar aqui de exemplo, vou remover aqui, vou ficar só com a Trust, para a gente ter mais ou menos uma ideia de algo que o nosso cliente tem, tá? Então, peguei aqui somente a Trust para nós, tá? Vai ficar algo mais ou menos parecido com isso, tá? Então, outros processos, né? Deixa eu ver se a gente não tem nenhum em trânsito, a gente tem. Tem sim. Tá aqui, ó. Tem 10 processos em trânsito, né? 7 em tempo e 2 atrasados. Tá? Então, começando aqui por cima, né? A gente tem o nosso botão de seletor de empresas. Então, aqui eu posso selecionar quais empresas que eu quero estar visualizando. O cliente, ele vai ter basicamente somente os CNPJs deles. Tá? A maior parte de vocês acredito que está cadastrado como analista. Tá? A gente está evitando de cadastrar como administrador agora. Por quê? Porque como administrador a gente pode estar resetando senha de clientes. Tá? Então a gente está colocando vocês como um perfil agora de analista. Consegue fazer tudo praticamente, só não resetar a senha de cliente e mais algumas outras funcionalidades que a gente fazia antigamente direto no banco de dados. Mas agora a gente está colocando essas funcionalidades para administrador fazer via ferramenta para ficar um pouquinho mais fácil. Tá? De modo geral, não muda praticamente nenhum acesso. Vocês vão poder estar criando, cadastrando o cliente para os clientes de vocês. O que vai mudar só é que a gente pode resetar senhas e vocês provavelmente não vão poder resetar senhas do cliente. A gente faz isso para evitar problemas, né? E também não acontecer de vocês clicarem ali no botão e de repente um cliente vir ali e dizer, ó, pô, minha senha foi resetada aqui e tudo mais. Tá? Então, a diferença que nós temos é essa e a gente pode cadastrar outros administradores e vocês provavelmente não. Tá? Você pode cadastrar somente analistas, tá bom? Então, sobre os perfis de usuário, é mais ou menos isso, né? Que a gente tem o nosso seletor de empresas, tá? Depois daqui, ainda aqui em cima, nós temos esses 3 botões, tá? Esse primeiro aqui é de atualizações, tá? Então, aqui tem todas as atualizações que o processo sofreu. A gente consegue fazer uma pesquisa aqui em cima também, tá? Então, pesquisei aqui somente por free time. Do lado eu tenho um botão de configurações. Essas configurações são relacionadas à mensagem que a gente recebe no e-mail. Tá? Eu posso escolher aqui a frequência com que eu vou receber essa atualização. Pode ser assim que atualizar essa data, diariamente, semanalmente, ou desabilitar o envio. Tá? Eu posso escolher isso também no modo histórico ou no modo normal. A diferença entre o modo histórico e o modo normal é que o normal eu vou receber somente daquela atualização daquela informação. No modo histórico, eu vou receber todas as vezes que aquela informação foi atualizada. Exemplo, o ETA foi alterado 3 vezes. Eu vou receber a primeira atualização, a segunda e a terceira. O histórico de todas as vezes que foi alterada aquela informação. E aqui embaixo a gente tem os campos que a gente pode selecionar para estar recebendo essa atualização. Posso selecionar um por um aqui, marcar todos ou marcar todos também. Clico aqui em salvar, já estou recebendo essa informação. Eu vou desabilitar aqui o envio para mim. Na verdade, vou deixar ele assim que atualizar, eu vou deixar só de alguns itens, tá? Porque daí eu consigo estar verificando se está recebendo, se está funcionando, se está recebendo certinho. Só veio aqui atualizada essa informação, tá? No lado aqui nós temos o botão de escolher o Dark Mode, né? Tem pessoa que gosta mais, né? Normalmente, aqui no Dark Mode pode acontecer em algum detalhe de ter uma partezinha em branco ou algo assim. Então, se vocês perceberem isso,
por favor, nos avisem, porque a gente faz atualização, tem que fazer atualização nos dois, e a gente precisa desse feedback, tá? Então, às vezes, a gente não está usando o Dark Mode, a gente demora um pouquinho para perceber que tem uma partezinha ali que está em branco, a gente tem que fazer essa correção, esse ajuste em relação ao layout, tá? Então, se vocês identificarem alguma coisa, por favor, nos avise. Do lado aqui, nós temos esse botãozinho aqui, tá? Que ele está somente habilitado para administradores e analistas, tá? É a Trini, tá? A nossa assistente virtual, que ela utiliza de IA para estar trazendo informações. A gente está treinando ela com duas perguntas no momento. Uma relacionada a containers e outra relacionada a processo. Então, o cliente ele não tem acesso a isso. Por quê? Porque como ela é uma IA, a gente precisa treinar ela. Então, a gente está imputando bastante informação para que depois, quando ela estiver bem consolidada, a gente libere essa funcionalidade para o cliente. Então, só quem tem acesso é administrador e analista no momento. A gente pode vir aqui digitar, né, um olá, e ela vai estar conversando conosco, né, mandando algumas mensagens. Então, dois comandos que ela sabe, container e processo. Tá? Vamos fazer aqui um teste. Isso aqui. Mas, de qualquer forma, a gente faz aqui no piano da assistente pela coisa. Se a gente precisa de esse formato, essa palavra, usando para o marketing, a gente pode também avaliar para tá? Então, ela traz aqui a informação do processo. Clicando aqui, eu consigo ver os detalhes daquele processo, tá? No primeiro momento, a gente tinha feito essa parte com ela escrevendo, né? Mas aí a gente percebeu que os usuários ficavam meio que irritados porque demorava assim para aparecer a informação. Então a gente está fazendo lá escrever tudo de uma vez. A gente fazia que nem o chat GPT, que ia escrevendo de partes em partes. A gente percebeu que o pessoal ficava um pouco incomodado, ficava clicando para que ela digitasse mais rápido. Então a gente faz aparecer toda a informação de uma vez, tá? Então talvez depois a gente tente deixar isso aqui um pouco escrevendo, mas aparecer um pouquinho mais acelerado, mas utilizem isso aqui, tá? A gente precisa do treinamento de vocês em relação a essas informações para que vá aperfeiçoando ela para que a gente possa liberar para o usuário. Até agora, tranquilo? Perguntas, dúvidas? Tudo certo por enquanto? Então, beleza. Aqui na parte superior, a gente só tem que ver o nosso usuário, tá? Nosso usuário, ele tem os meus dados aqui, as notas de atualizações da ferramenta, tá? Em relação aos meus dados, o que eu posso fazer? Eu posso alterar minha foto, alterar minha senha, né? E fazer esses ajustes aqui, cadastrar meu WhatsApp. E, se eu tenho acesso, poder adicionar mais CNPJs, tá? Além disso, eu também tenho um tour, né? Se eu clicar aqui, eu vou refazer esse tour. Então, ele vem aqui e eu consigo fazer ele passo a passo. Acabei de clicar para fechar. Aqui. Que ele diz as funcionalidades, então eu vou de cada uma das etapas que vai fazendo aqui o tour, né? Então, quando a gente faz uma atualização, a gente também costuma ajustar esse tour aqui para que a pessoa consiga ver todos os passos que a gente tem aqui. Eu consigo refazer isso e acaba facilitando para o usuário também. Na parte superior aqui eu ainda tenho o follow-up, de acesso rápido aos botões. Né? Tenho também o dashboard. Tá? Então, esses gráficos aqui, a gente tem alguns gráficos que foram construídos com a Michelle, que era alguém que trabalhava aqui na empresa, na parte do comics. Então, eu não sei se para o nosso cliente hoje ele é o ideal, é algo que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. A gente tem pedido bastante a colaboração dos clientes, mas, de modo geral, a gente só adicionou mais um gráfico aqui, se eu não me engano, que foi esse canal de parametrização aqui, que foi pedido pela NPS. Então, se vocês tiverem ideia de algum gráfico, a gente pode estar incorporando aqui também, né? A gente está aberto a fazer atualizações e mudando. Ainda aqui em cima eu tenho a legenda, né, dos nossos ícones aqui. Vocês vão observar que não vão encontrar nenhum fabricante aqui, tá? Porque o fabricante a gente não tem o cadastro nas nossas bases, mas se um cliente quiser colocar ou inserir, a gente precisa só da localização dele, do endereço, a gente coloca o PIN aqui no mapa. E também tem que ver também se é interesse da Trust, né, tá informando esse fabricante, né? Se for do próprio cliente, faz sentido. Se for um que o contato é por nós, não faz sentido a gente talvez estar colocando ali, né? Isso depende muito da situação. E aqui nós temos a nossa pesquisa,
e a pesquisa avançada. A gente está percebendo que a pesquisa avançada o pessoal não utiliza muito, acaba utilizando mais a pesquisa de modo geral. Deixa eu digitar aqui. PN-20. Não é 20, é 28. 28. 28. DN 308 107A. DN 302 232 308 308 107A, tá? Então, quando eu digito um processo, né, ele já posiciona para mim em cima daquele processo. Então, digitei ali o primeiro, então já filtrou em cima daquele navio. Clicando aqui, eu posso ver mais informações desse processo, tá? Os detalhes deles aqui. Se eu clicar no navio, eu abro um pouco mais detalhada essa informação, né? E aqui eu também posso, na verdade, uma prévia da informação e depois eu posso visualizar também ela detalhada aqui também. Tá? É a mesma visão que a gente tem lá no follow-up. Ainda aqui na lateral, eu tenho a cotação do dólar e como eu posso estar trabalhando em cima do zoom, né, sem ser pelo scroll do mouse. Vou fechar isso aqui para voltar os processos para nós. Tá? Aqui embaixo, quando eu clico, eu também faço o filtro dos processos que estão atrasados, os que estão dentro do tempo e os que estão adiantados em relação a isso. Como é que funciona essa questão aqui dos processos atrasados em tempo? Tá? Então, no primeiro momento, né, a gente fazia um cálculo aqui em relação a isso, mas o Juliano pediu para que a gente fizesse da seguinte forma. Cadastrei um ETA, uma data estimada, ou uma data estimada de embarque. Se ela sofreu uma alteração, já considerar atrasado, tá? Foi uma solicitação do Juliano, então, se sofreu alteração na data estimada de embarque, a gente já considera que o processo está atrasado, porque foi planejado para ele fazer o embarque numa data, ele fez uma data atrasada. Do mesmo caso, se essa data for adiantada, ele vai ser considerado adiantado também, tá? Claro que se a data de previsão de chegada aqui no porto for diferente da data, ele é considerado atrasado, né? Se estiver atrasado em relação à data prevista. Se ele chegar um pouquinho antes, é considerado adiantado também. Tá? Então, a gente é bem criterioso em relação a isso. Aqui na lateral, a gente tem a abertura de processo. Tá? Aqui, para a gente abrir um processo, a gente clica nesse botãozinho aqui, de abrir processo. Nós temos as informações mínimas que a gente tem que estar setando em relação a isso. Uma delas é uma referência do cliente. Tá? O tipo da finalidade, se é revenda ou consumo. Incoterm é opcional. O importador tem que ser preenchido. O exportador também tem que ser preenchido. O meu cliente vai cadastrar um exportador novo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em outros. Acho que tem muitos exportadores. Outros, né? E coloco aqui na observação. Novo exportador. Tá? Isso aqui vai para o pessoal do Comics, eles vão cadastrar e na próxima vez o exportador já vai estar inserido aqui. Previsão de embarque eu não sou obrigado a preencher, mas é legal, né, a gente ter essa informação. É uma expectativa de chegada. Isso aqui foi pedido pelo Ademir para que o pessoal do Comics consiga dar prioridade para um processo. Então, se alguém colocar uma expectativa de chegada aqui, eles vão tentar priorizar para que consiga atender essa data que eles esperam que chegue até aqui. Claro que existem fatores que fogem do nosso controle, mas a ideia é eles estarem priorizando um processo, né? Por exemplo, eu quero que chegue até dia 22 de dezembro, né? Então, dependendo de onde é que está vindo, a gente consegue viabilizar isso, dependendo não, mas isso vai de acordo, né, com o tempo que a gente tem e das questões que vão acontecer durante o processo. Também não é obrigatório o preenchimento. Por último, item obrigatório que a gente tem que ter é a nossa importação. Então, obrigatório é referência, finalidade, importador, exportador e tipo de importação. Com isso aqui eu já consigo abrir um processo, que são os itens que eu tenho asterisco. Posso estar incluindo mais informações aqui, como um processo, um anexo aqui, né? Vou pegar aqui uma lista da aula que eu dou lá,
de exercícios. Vou colocar aqui que é um outro documento. Vou colocar uma descrição. Exemplo. Tá? Tem que ser no formato PDF. Vou para a próxima etapa. Aqui eu posso estar adicionando um item, eu não sou obrigado a adicionar, mas eu vou colocar um aqui, por exemplo, para nós. 10, Santo Prêmio. Peguei aqui, já preenche as informações, porque esse é um item que já foi importado. Vou colocar a quantidade. Vou colocar o valor unitário. Sei lá, 10, né? E que eu só preciso confirmar qual que é. Tá. Vou salvar. E vou salvar aqui. Então, está aqui o meu processo salvo, né? A referência do cliente, a referência da trust quando for aberto no processo, o solicitante, meu usuário, ponto e ordem, revenda, empresa trust, solicitado às 9h16 e a última atualização foi às 9h16. Aqui no lado, eu tenho a opção de encaminhar esse processo para alguém. Tá? Quando esse processo ele é aberto, já cai um e-mail lá para o pessoal do Comex e também cai aqui para nós um robozinho que a gente tem aqui. Então, esse aqui provavelmente não cai porque é da Trust, né? Então, a gente está fazendo uma ignorando esse processo, mas ele cai aqui para sempre que aberto um processo. Ó, não, caiu aqui. Sempre que aberto um processo, ele cai aqui uma notificação para nós, né, nos devs e para o pessoal lá do Comex. Além de cair um e-mail, também cai uma mensagenzinha lá para eles. Posso estar encaminhando isso aqui, posso adicionar vários e-mails, estar encaminhando esse processo para alguém estar acompanhando também. No botão lateral, posso estar visualizando o processo, então aqui com mais detalhes, posso clicar e fazer o download do documento. Posso estar... a gente está trabalhando aqui nessa parte de conta e ordem, tá? E posso estar reencaminhando o processo novamente para alguém também. Além disso, eu ainda posso editar esse processo, porém, quando eu edito esse processo aqui, vou excluir esse arquivo, tá? Próximo, e vou salvar. Ele vai ter uma solicitação de edição, então ele vai ter que ser aprovado. O meu usuário não acontece isso porque eu sou administrador, mas se é um cliente, ele vai ter que aprovar, né? O pessoal lá do Comex tem que aprovar isso aqui. Isso a partir do momento que foi criada a referência. Enquanto não for criada a referência, eu posso fazer quantas modificações eu quiser, que não precisa ser aprovada a solicitação. Mas a partir que um processo foi aberto lá no Comex, dependendo da alteração que a gente vai estar realizando, ela pode ter gerado um custo. Então, tem que ser aprovado pelo Comex essa alteração depois que o processo já foi aberto. Tá? Aqui eu também consigo fazer o download dos meus processos. Posso estar filtrando eles aqui. Em aberto, não tenho, só tenho aqui em aguardando confirmação. Então, eu posso fazer um filtro múltiplo aqui de informações como se fosse o Excel. Até aqui, pessoal. Tranquilo? Alex, uma Olá. dúvida. Quem é que faz o lançamento dessas informações dos novos processos? O cliente, ele que faz a abertura por aqui. Ele que faz Tá? para aí. Tá, Isso, certo. Hoje eles fazem também pelo e-mail ainda, tá? Mas a ideia é que eles façam por aqui. A gente está trabalhando para que ele tenha alguns benefícios. Por exemplo, a partir daqui, deixa eu selecionar todos os clientes aqui. Ele consegue acompanhar desde o início, por exemplo, ó, então aqui, ó, tem um processo pela Jaqueline Albino, né, da Field, ó, foi aberto, está em pré-embarque, então ele consegue acompanhar desde aqui, ó, desde que está aguardando confirmação, né, ele consegue acompanhar desde o início, então a gente sabe aqui a data que foi solicitada, a gente sabe a data que foi aberta, a gente tem todas essas informações, depois a gente pode estar trabalhando o SLA, por exemplo. Que é o que a gente está querendo ver depois mais para frente. Então, consegue ter essa informação desde o momento em que ela solicitou. Tá? Quanto É que no e-mail... o operacional do cliente, né? Isso. Não é a pessoa que que negociou ali, ó, quando faz aquela reunião de operação com operação, eles se alinham ali e aí explica para eles esse procedimento. Quando entra um cliente novo. Isso. Então, assim, por aqui ele tem mais controle.
tá? Ele ainda vai estar tendo a replicação da informação no e-mail, tá? E ainda vai ter como encaminhar, tá acompanhando, mas ele tem aqui também mais essa informação. Também foi solicitado para nós recentemente para a gente gerar um PDF dessa abertura de processo. A gente vai estar realizando no próximo sprint para eles também terem um documento desse processo que foi aberto. Então, basicamente, o que tem é um pouquinho mais de controle, porque tem uma etapa um pouquinho mais à frente, né, do que se tinha antes. Então, aqui, quando ele solicita, ele já consegue acompanhar isso sistemicamente. Antes conseguia fazer, mas era por e-mail, né? Então, tem essa pequena diferença. Consegui responder a tua pergunta? Sim. Obrigada. Tá. Posso filtrar por aqui, né? Posso filtrar por aqui também. Posso filtrar por abertos e por encerrados. Então, a gente tem alguns processos que foram encerrados aqui. Todos eles feitos pela Trinity. Tá? Depois disso, nós temos aqui o follow-up. Né? Então, pré-embarque, em trânsito, desembaraço, carregamento, faturamento e o fechamento. Tá? Clicando aqui na setinha, eu posso estar fechando e recolhendo alguns processos. Tá? Ele fica salvo por usuário. Então, se eu quiser ter minimizado aqui uma parte de informação, eu posso ter ela reduzida aqui. Clicando aqui, eu vejo os detalhes do meu processo. Tá? Vamos pegar aqui um pouquinho mais completo. Vamos pegar isso aqui de peças, tá? Mais próximo do final, tá mais completinho. Então, aqui eu tenho as informações gerais, né, da capa do processo, né? Tá em faturamento, carregamento, aguardando fechamento, Incoterm, CFR. Se tem alguma licença de importação, se tem uma declaração de importação, também tem aqui embaixo, tá? Hoje a gente consegue pegar também o horário, que era algo que foi solicitado pela NPS. Tá? Consegue pegar o horário de registro da declaração de importação, a gente está conseguindo pegar aqui embaixo também. O Nexus ele não pegava, a gente conseguiu pegar por fora essa informação. Ainda aqui em cima, nós temos as invoices, informação, conta corrente desse processo e os containers envolvidos. Se tem mais de um, que pelo visto já não foi cadastrado o container. Você dá uma olhadinha em relação a isso. Aqui na parte inicial, a gente tem as atualizações, os documentos que eles podem ter acesso e o financeiro. Não foi finalizado, então não tem completo essa informação. Fechando aqui, eu ainda posso estar acessando os processos encerrados. Então, eu posso vir aqui em fechados, tá? E eu vou ter a informação dos processos que foram encerrados. Hoje, a gente traz de 2021 para frente, tá? Mas a ideia é que a gente traga todos os processos que a gente tem no Conexo. Só que isso a gente precisa fazer algumas atualizações e otimizações na nossa base de dados. Mas hoje a gente traz de 2021 para frente. Se o cliente quiser verificar um processo já encerrado, ele também consegue aqui na ferramenta. Aqui em cima, a gente tem a versão do Kanban e na lateral a gente tem a versão da lista. Tá? Na listagem, eu posso adicionar mais colunas, se eu quiser. Tá? CM, por exemplo, fazer a configuração aqui. E posso fazer o download dela, né? Adicionando mais ou menos colunas aqui. Salvar esse arquivo também. Se eu quiser mexer no Excel, em outra ferramenta, tudo mais. Então, aqui temos a versão do Kanban e a versão de listagem mostra basicamente a mesma informação, diferença no formato de lista e outro no formato de Kanban. Posso também estar visualizando aqui os processos encerrados. E aqui eu posso filtrar, posso fazer filtros por aqui também. Logo abaixo disso a gente pode perguntar. Alex, ele consegue tirar esse relatório, Adriano, os processos já realizados do período de quanto tempo para trás? 2021 para frente, tá? 2021 para frente. A gente quer trazer tudo, mas a gente depende um pouquinho de algumas otimizações, porque fica muito pesado. Vocês observam que quando eu passo aqui para fechados, ele traz 4.000 registros, né, de processo. Então, é bastante informação. Então, a gente está trabalhando para melhorar essa questão, tá? Ali com o pessoal do BI. Tá? Eles estão criando um data mart ali para nós, que isso... A ideia é que todos os processos estejam aqui, tá? A gente tem mais de 20.000, né? Então, vai ser bastante registro.
Depois disso, a gente tem a gestão de ali, né? Também é uma funcionalidade pedida por um dos nossos clientes, que é a NPS, né? A gente tem a situação dele definido, se é pós ou pré, e aqui a gente tem uma Alex, visualização. Pode falar. licencinha, só para não mudar o tema ali, sobre a questão do histórico da periodicidade, eu vi que esses dias você tratou um caso desse, se você ou o Anderson na exceção, entendeu? Então, um cliente em específico tinha necessidade de visualizar retroativa esse período. Sim, a gente fez isso, mas é horrível de fazer isso, tá, Lucas? É uma das piores coisas que a gente pode fazer. A Sim, nível de sim. desenvolvimento. A gente fez porque a gente, como é que diz, né? A gente quer que o cliente utilize a ferramenta, né? E é algo que a gente vai tratar. Mas Sim, imagina que toda vez que a gente tem um cliente que ele quer acessar todos os processos, a gente vai chegar nesse ponto, mas imagina que eu tenho que falar, se é o cliente NPS, acessa todos os processos. Se é o cliente tal, acessa todos os processos. Então fica, é algo que vai ficando bem ruim de dar manutenção depois, sabe? entendi. É que, por exemplo, creio que seja uma quantidade de informações altas, né, desse período retroativo e a quantidade de acesso que os clientes vão fazer são situações, acho que bem remotas mesmo. Sim, mas a ideia é a gente trazer tudo, tá? E não é assim, não é difícil, tá, Lucas? Só é bastante trabalhoso, tá? Envolve o nosso setor junto lá com o pessoal do BI, que eles estão criando um data mart dessas informações. Então, é um processo que demora um pouquinho, mas não é algo difícil, assim, né? Só é bastante trabalhoso, tá? Eu preciso ficar encaixando nos horários que eles têm para a gente poder estar trabalhando juntos, sabe? Tá bom, então. Valeu, Mas, valeu. mas assim, tá na nossa meta de fazer isso aí, tá? Acredito que até no máximo início do ano a gente deve estar com isso aí pronto. Sim, beleza. É porque, como você disse, né? É remoto, né? O pessoal, a gente acompanha aqui a tela do pessoal que está acessando, né? A gente vê isso aí pelo Hotjar. Então, a gente vê os movimentos que eles fazem. Eles acessam, mas é remoto, assim. Eles até olham alguns processos fechados, mas são os fechados desse ano, por exemplo. É difícil eles Exato. acessarem processos do ano passado. É raro. Sim, até na questão ali de esforço e impacto de projeto, eu vi que vocês estavam nos bem mais estratégico, que o impacto é bem maior, e Sim, a prioridade também, né? sim. Hoje a gente está, por exemplo, a gente está fazendo um filtro aqui das funcionalidades que elas não são utilizadas, por exemplo. Hoje eu vou pedir para o pessoal tirar essa pesquisa avançada aqui, porque nenhum cliente clicou. A gente apresenta sempre, ele só usa uma pesquisa por aqui. Então não faz sentido eu ter um botão aqui que não é utilizado. E ele já está aqui faz quase 6 meses, sabe? Então, é uma funcionalidade que a gente desenvolveu, mas não funcionou, não deu certo. Então, menos informação deixa mais assertivo o processo do cliente, sabe? Então, a gente já teve funcionalidades que a gente desenvolveu, a gente viu que não vingou, não deu certo, não utilizaram, a gente conseguiu suprir de outra forma, a gente está tirando. Exemplo, antes a gente tinha filtros aqui avançados para pesquisar. Agora, como a gente fez o filtro estilo Excel, então a gente foi tirando o que não faz sendo utilizado, entendeu? Então, conforme a gente vai colocando informação que supre aquela dali, a gente vai tirando. Então, eu consigo fazer o filtro por aqui, acabamos tirando aquele filtro avançado que tinha por período, porque eu consigo vir aqui e fazer o filtro por período direto na coluna. Então, a gente faz alguns testes, vê o que está funcionando bem, vê o que não está pegando tão bem, a gente vai tirando, vai inserindo, vai modificando para que a ferramenta seja mais utilizada. Beleza. Ainda aqui, né, quando a gente chegou, né, na gestão de ali, né, então tem essas informações, a gente já fez alguns ajustes aqui solicitados pela Jana da NPS, tá? A gente tem algumas coisas que a gente quer trabalhar aqui ainda que a gente precisa melhorar. Um deles é esses indicadores que a gente está trazendo aqui, né? Então, os que têm exigência e os que não têm exigência, e mais ou menos uma média. A gente precisa ajustar um pouquinho essa abertura de até o tempo definido, mas esse aqui está bem interessante, mas esse aqui não está bem condizente essa informação, tá? Ela está certa, mas não expressa uma informação bacana, tá? Não é algo que a gente vê utilizar. Esse aqui o pessoal vê, tô com
quase 10% dos nossos têm exigência, né? 90% não tem. Então, uma informação mais interessante que a gente tem percebido aí pelos processos. Posso filtrar por abertos e encerrados também, né? Posso pesquisar por aqui, posso fazer o download, posso também estar fazendo o filtro, posso também ver o meu extrato da LI. Eu vou ver, está dando problema lá no nosso gestão de documentos. Tá? Deixa eu já avisar aqui que avisado. Tá? Custos de armazenagem. Tá? Essa daqui é uma funcionalidade que fez recentemente. Tá? Então, a gente consegue passar a informação aqui da movimentação e dos custos que a gente tem em relação a isso dentro do armazém. Então, aqui tem, por exemplo, da MCD, a descrição do serviço, né, paletização, descrição do serviço pallet PBR, expedição, toda essa informação. Essa é uma funcionalidade que hoje o cliente ele já consegue acessar por um acesso web do WMS, mas a gente trouxe para dentro da Trinity para que ele consiga acompanhar aqui também, que fica um pouquinho mais fácil. Essa é uma tela que a gente desenvolveu recentemente, a gente precisa ainda inserir os filtros nela e também permitir que faça o download do extrato dessa informação. Lucas, quer fazer algum comentário? Essa parte eu sei que tu entende bastante. Ainda está em aprimoramento, né? Tá. Essa parte, mas aí você já está na questão do CRC, né? Isso, custo Cálculo de receita. Receita de custo, isso aí. Isso. Então, essa tela, pessoal, é uma funcionalidade nova que também é mais uma porta de entrada para os clientes utilizarem a Trinity, que aqui fica todo o cálculo das operações dele. Então, quanto que ele movimentou, né? Então, ali está os serviços que ele utiliza. Tem alguém com o microfone aberto aqui. Acho que é o Alex mesmo. Ah, sou eu. Pô, mas tu tá falando alto, hein? Deixa eu fechar aqui. Tá Brincadeira. ali a descrição dos serviços que ele... Aí descompartilha a tela. Aí, show. Então ali, ó, isso do CRC dentro da Trinity é bacana, porque esse documento era só enviado em PDF. Então, para o cliente que queria rastrear alguma informação, demorava bastante, e ele tinha que contatar a nossa empresa. Hoje, se houver qualquer dúvida, já fica ali os serviços que estão sendo utilizados, quantas vezes que ele utilizou cada um dos serviços, o preço unitário dos serviços e o valor calculado do CRC e o status. Então, quando for falar com alguém do time do cliente do financeiro, vai ajudar bastante, porque daí fica tudo organizado, todas as cobranças que ele já teve, quantos serviços foram utilizados por período. Beleza? Então, sempre for falar com a Trinity, se tiver alguém do financeiro, dá uma ênfase nessa telinha que ela é nova. Nós fazemos Tá? disparos de e-mail, tá? Só que a gente sabe que o e-mail hoje em dia, né, cai a mensagem, a gente não consegue dar atenção para todas, né? Então, se puderem sempre fazer um reforço em relação às funcionalidades novas, acredito que ajuda bastante. Bárbara, quer fazer uma colocação? E faz o lançamento dessas informações aí do armazém, custo o próprio armazém? Lá no WMS é automático, tá? Tipo, eles fazem o lançamento. Agora, especificamente qual é a pessoa, eu não sei te dizer. Mas eles fazem o lançamento lá e... Vai ali, Alex, na telinha, rapidinho. Funciona assim, Bárbara. Esses preços ali, a coluna valor do serviço, ela é Só deixa eu jogar negociada para cá, previamente. Lucas. E eu posso ficar mutando aqui. Beleza. Essa coluna valor do serviço, ela é negociada previamente com o cliente, numa proposta comercial que ele assinou. Da mesma forma, a descrição dos serviços, né? Beleza. Essa coluna quantidade de serviços é de acordo com a movimentação que houve na operação. Então, nesse caso, houve 5.297 etiquetagens, teve 41 paletizações, teve 23 pallets PBR que eles utilizaram. Então, quando nós pegamos a quantidade de serviço que é lançado lá pelo coletorzinho, no WMS,
vezes o preço que já está cadastrado no WMS, que foi negociado previamente com o cliente, eu fico com a fatura final dele no mês, que é essa coluna ali de valor calculado. Isso, ô Lucas, acho que também aqui é importante falar que, pelo que a gente viu ali, nem sempre é mensal, né? Tem alguns clientes que ele faz esse fechamento mais vezes no mês, né? Isso, e geralmente feito em 2 quinzenas, né? Então tem a primeira quinzena aonde ocorrem as operações, tem um fechamento, depois tem a segunda quinzena. Então, ou é mensal ou é quinzenal. Fechou. Respondido, Bárbara? Nada melhor que o Lucas aí para dar uma força nessa parte aí. Respondido, Tá? respondido. Então, vamos ao próximo item aqui, que são os containers, tá? Essa aqui é uma tela também que nós estamos trabalhando para melhorar ela. A gente desenvolveu ela também recentemente, mas a gente percebeu que precisa fazer algumas mudanças para estar ajustando em relação a isso. Assim que o Anderson voltar, a gente vai estar trabalhando em cima dela. Ele tem algumas ideias de mudança, a gente vai querer implementar elas relacionadas a isso. Mas basicamente a gente tem referência do cliente, a referência trust, o container, BL House, BL Master, o tipo do container, né, a descrição dele aqui, qual foi o armador, o lacre, data de chegada, o free time que a gente tem em relação a isso. Acho que esses aqui são mais novos, não entende? Aqui, ó, pera só do free time. E aqui a gente tem o vencimento do free time. E aqui eu consigo ver as movimentações. Deixa eu pegar um aqui que talvez tenha mais completo. Ó, então, todas as movimentações que a gente tem. Devolução, não. Situação do evento. Container devolvido, data do evento, situação do evento pelo armador, nome do navio, local do evento, identificação da viagem, toda a informação, toda a movimentação que teve com esse container em todos os dias. Tá? Posso também estar fazendo download aqui, baixando essa informação. Depois disso, nós temos o estoque, tá? O estoque era chamado de inventário, mas uma apresentação que eu fiz lá para o operacional, eles sugeriram que a gente alterasse o nome para estoque, porque fazia mais sentido lá para eles. A gente fez essa modificação, então o inventário virou estoque, né? Então, só mudou esse pequeno detalhe. Aqui, eu consigo visualizar por lote o código de produto e ver os detalhes daquele processo, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma linha em vermelho, porque o produto está em quarentena, tá? Além disso, né, agora também recentemente a gente conseguiu inserir esse valorzinho aqui do lado, né, além do produto, então a gente tem a quantidade dele atual, e temos aqui em verde a quantidade que está em trânsito, então a gente já consegue dar mais ou menos uma prévia para ele de quanto vai estar o estoque. Então ele tem 4 mil armazenado com nós, mas tem 2 mil já em trânsito chegando aqui. Então daqui a pouquinho já vai poder estar incorporado ao estoque também. Além disso, eu posso estar definindo, vou pegar um trust aqui. Eu posso estar definindo um estoque mínimo. Então, vou pegar esse aqui, Aquos Trust, pode ser esse aqui. Então, aqui eu tenho um estoque, né? Eu posso definir isso por um valor fixo ou por um valor de porcentagem. Então, eu defini a porcentagem de 10%. Então, daquele valor total, 10% dele é meu estoque mínimo. Então, quando chegar nesse estoque mínimo, ele vai emitir um alerta dizendo, ó, chegou no estoque mínimo desse produto, está na hora de fazer a importação dele novamente. Eu posso também ativar esse recebimento por e-mail, né? Posso colocar mais de um e-mail, né? Então, o pessoal do comercial que acha interessante, pode vir aqui cadastrado os clientes deles no estoque mínimo e tá fazendo assim, ó, chegou a 10%, posso estar mandando uma mensagem. A gente percebe que o cliente não usa muito, mas eu acredito que é uma ferramenta que vocês podem estar utilizando para já, ó, o produto de vocês está com 10% de estoque, talvez seja na hora de importar, fazer aquela negociação, sabe? Esse aí, Alex, é uma ferramenta assim crucial para o time de compras e supply chain do nosso cliente. E aí a gente pode dar uma implicadinha nisso. Geralmente eles já têm um sistema próprio para isso na empresa deles. Mas, por exemplo, se atingir o estoque mínimo aí e ele não comprar, dá ruptura no estoque dele. E aí o cliente do nosso cliente compra com um concorrente e às vezes para de comprar com o produto dele. Isso quando é revenda. Mas quando é para consumo, às vezes pode parar uma linha de produção se ele não tiver estoque mínimo. Então essa informação, ele tem esses gatilhos
de demanda ajuda bastante o time de compras do cliente. É uma baita ferramenta, baita. Cada módulo brilha o olho de alguém do setor da empresa. Esse, no caso aí, é do time de compras e PCP. Isso é bem legal, Lucas, de comentar, porque quando a gente vai apresentar muitas vezes para o cliente, a gente apresenta, vamos supor, o pessoal que faz a importação. Então, módulo de CRC não interessa muito eles, módulo de estoque não interessa muito eles, talvez a parte de containers, que é uma outra pessoa que faz gestão, também não interessa a eles, mas interessa outra parte da equipe. Só que a gente também percebe que lá dentro eles não passam tanto essa informação diferente que poderia estar ajudando outro setor. Então, vai também a gente tentar, talvez seja legal o pessoal de compra, isso aqui, né? Então, a gente percebe que, dependendo de quem que a gente apresenta, uma funcionalidade é mais interessante que a outra, né? E a gente tem percebido bastante isso nos clientes. Quando tu traz uma equipe que é um pouquinho mais multidisciplinar na apresentação, cada um dá um toque mais interessante em relação a cada etapa. Vou dar um exemplo. A gente primeiro apresentou para a NPS, ali a Jana, ela não abre processo, tá? Mas ela usa muito a ferramenta, mas ela usa praticamente só a importação, né? Então, agora a gente está em vias de trabalhar a parte da abertura de processo, que é uma outra parte da equipe que trabalha lá. Então, o Anderson voltando, a gente vai estar entrando em contato para que eles comecem a abrir o processo por aqui. Fechando aqui. Depois disso, nós temos o câmbio, tá? Que é uma parte financeira, é uma funcionalidade que a gente tem aqui há bastante tempo, tá? Só que a ideia é que a gente também dê uma repaginada nela, trabalhe um pouquinho mais para ter uma informação um pouco mais precisa em relação a isso. A gente está analisando como é que a gente consegue melhorar essa parte do câmbio aqui também e trazendo essas informações. Lembro que uma das primeiras empresas que a gente apresentou, eles pediram para inserir duas colunas aqui, porque eles tinham que refazer toda essa planilha com as informações que a gente mandava para eles. Então, a gente adicionou as duas colunas aqui e o pessoal agora utiliza para fazer download, fazer o controle deles pela ferramenta também. Mesma questão, posso fazer os filtros, tá? Aqui, certinho, posso pesquisar por aqui, posso fazer o download. Por fim, nós temos o relatório, tá? Que é uma outra funcionalidade que a gente tem observado um uso bem baixo, então a gente está trabalhando para ver como é que a gente consegue melhorar isso. Essa parte do relatório, eu posso estar criando um agendamento, né? Toda terça-feira, ao meio-dia, né? Por exemplo. Posso colocar mais de um horário, posso colocar mais de um dia, terça e quarta. Eu vou criar um relatório aqui. Destinatário, vou colocar o meu e-mail. Posso pegar um modelo, mas aqui eu vou criar um modelo junto com vocês. O que eu vou querer receber nesse relatório? Eu vou querer receber a referência do cliente, a referência da Trust, vou querer saber a data da abertura, as NCMs, o ETD, o ETA e a chegada. Tá? Vou salvar. Está salvo esse relatório. Tá? Habilitado, exemplo comercial. Toda terça e quarta, ao meio-dia, quem vai receber isso aqui? O Alex. Tá? Então, a gente está fazendo um ajuste aqui para você selecionar o que das empresas vocês podem estar criando, por exemplo, um relatório para um cliente de vocês. Então, quero que uma vez por semana dispare um e-mail para um cliente ali com as informações pertinentes para ele ter um controle, tá? Ele está ciente dessa informação. Posso vir aqui, editar as informações, e aqui eu posso também estar excluindo. Eu vou excluir aqui alguns relatórios, porque eu já estou com vários de apresentações, tá? Vou aproveitar aqui e já vou fazer uma limpa. Alex, esse relatório só fica para nós, o acesso, ou ele consegue acessar? O cliente também consegue acessar, tá? Mas o que acontece? Cada um, por exemplo, se você criar um relatório aqui, o acesso é teu desse relatório. Se o cliente criar um relatório para ele, o acesso é dele. Tá? Então, ele não vai conseguir acessar o relatório que você criou. Então, essa minha listagem que só aparece para mim. Então, ela é personalizada para cada cliente. Para cada usuário, na verdade. Tá? Em cima, a gente também tem um botão aqui com incentivo fiscal, tá? Que era uma tela que estava sendo pedido para o pessoal dos sistemas. A gente incorporou aqui dentro da Trint. Tá?
que é a parte do incentivo fiscal. Não está no melhor lugar posicionado, a gente está vendo aqui, está fazendo um redesign no menu também. Provavelmente ele vai mudar desse lugar, mas a gente tem as informações aqui para o incentivo fiscal, então se um cliente de vocês pedir, pode estar mostrando que tem acesso também aqui dentro da Trinity. Tá? Documentos, tá? Então aqui tem todos os documentos, tá? Dos processos. Posso selecionar vários de uma vez e fazer o download. Posso baixar só um por vez. Tá? Posso visualizar ele aqui direto também. Então aqui tem dos processos abertos e dos processos encerrados. Estão todos eles aqui. Bom, aqui tem o gestão de tarefas, isso aqui já é mais parte do Comex, tá? Então a gente desenvolveu uma ferramenta aqui para eles poderem estar acompanhando cada etapa do processo aqui dentro da Trinity. Então, o que eles têm que fazer em cada um dos processos é as informações de NCM, colocar observação para eles criar mesmo uma estrutura de o que passou por cada processo. Então, cada vez que eu faço uma modificação aqui, é gerado um histórico, o usuário Alex alterou ali o processo, colocou como checada tal informação. A gente basicamente pegou o processo que eles fazem lá no Comex e padronizou aqui dentro da ferramenta. Tá? Isso aqui já está em vias de implantação. Já está fazendo algumas reuniões lá com eles, fizemos mais alguns ajustes na semana, mas basicamente já está finalizado. Tá? Claro que a gente vai fazer algumas automatizações, porque preencher lá no Conex vai preencher aqui automático. Hoje é totalmente manual, mas a gente praticamente padronizou o processo deles aqui. Então, cada uma das etapas tem itens diferentes para serem feitos. Então, na primeira etapa, são os itens pendentes. Então, eu abro um processo, ele cai nessa parte de itens pendentes. Depois disso, é a parte administrativa. Cadastro de novo produto, nem sempre vai acontecer. Se é um produto novo, ele vem para cá. Tá? Senão ele vai direto para acompanhamento, nacionalização e, por último, o fechamento. Então, aqui eu posso cadastrar os responsáveis pelo processo. Vou colocar aqui, por exemplo, o Ademir, e vou colocar aqui a Júlia. Então, ó, o Alex atribuiu essa tarefa ao assistente Júlia, o Alex atribuiu essa tarefa ao Ademir. Então, fica tudo registrado, depois a gente consegue tirar bastante informação daqui de quem fez cada coisa, cada um fez cada etapa. Só que acredito que vocês não vão utilizar muito, mas fica aqui para mostrar para vocês que também a gente pode padronizar alguns processos aqui dentro da ferramenta que forem pertinentes, como é o caso que a gente está fazendo agora com a simulação também. Depois disso, nós temos o estratégico. Tá? Então, aqui na primeira parte, nós temos os acessos por logins, tá, de clientes. Então, aqui nesse mês, aqui, se não me engano, a gente teve 15 ou 14, aqui nós tivemos 16, e esse mês já teve 17 clientes diferentes que acessaram a ferramenta. Então, a gente está melhorando e a gente está observando também que, apesar da quantidade de acessos estar diminuindo, né, eles estão sendo mais assertivos no acesso. Então, aqui o pessoal entrava muito porque não conhecia muito a ferramenta. E agora eles entram já, porque já conhecem um pouco mais da ferramenta, são bem pontuais, fazem o que precisa e faz o logoff da ferramenta. Aqui também, todos os usuários que acessaram a Trinity, no mínimo 2 vezes, então se a pessoa só acessou uma vez durante o mês, não consta aqui para nós, mas se ela acessou mais vezes, ela consta aqui. Aqui o total de processo em andamento por empresa. Tá? Aqui a gente também, quando passa o mouse em cima, deixa eu pegar aqui a Vânia. Esse tá aqui por cima. Tools Química, mouse. Aqui ó, a Vânia. Tá? Então, a Vânia, ela está com 33 processos em andamento no Conexo e 100% desses processos foram abertos na Trinity. Vamos pegar aqui a Bisterfield, que tem aberto também bastante processo com nós. O Bisterfield está com 35 processos em andamento no Conexus, 46% deles foram abertos na Trinity. Então, foi um cliente que a gente virou faz uns 2 meses, né? Então, tem alguns processos em andamento, mas eles já se adaptaram, estão abrindo todos os processos aqui. A Carbon, 36 processos em andamento, 26 deles foram abertos na Trinity. Esses são alguns dados que a gente está tendo. Acho que hoje eu acredito que 20, 25% talvez os processos já estão sendo abertos direto na Trinity, em vez de pelo e-mail. As telas mais utilizadas, então a gente também consegue ver, né? Processo Kanban, home e abertura de processo. Né? Então aqui a gente busca trabalhar com as que estão sendo menos
utilizadas. Tá? Embaixo nós temos os cadastros, né? Então, temos cadastro de usuários. Clica aqui, Alex, pode falar. tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Estou pelo celular. Você pode voltar no menu estratégico? Claro. Isso aqui é pedido do Lucas, tá? Isso é importante. Maravilha. Pessoal, esse menu estratégico, pedi bem a atenção de vocês agora, tá? É uma criação nova. A gente solicitou, o Alex desenvolveu ali prontamente para a gente. A Trinity é uma ferramenta que o Trust Group investiu muito nessa ferramenta. É uma ferramenta que brilha os olhos dos clientes quando a gente está negociando. É uma ferramenta que ela cria barreiras de saída. Então, por exemplo, às vezes o nosso cliente está negociando com uma outra trading não vai ter. Então, fica um pouco difícil ele comparar isso, né? Então, só que ela só tem todos esses benefícios de desonerar nosso time de analistas, ser porta de entrada, ser barreira de saída, se ela estiver sendo utilizada. E agora, com essa nova funcionalidade, nós conseguimos verificar os profissionais da empresa dos clientes que estão acessando e quais empresas estão acessando ou não. Como todos aqui têm clientes na carteira, o que eu peço encarecidamente? Cada executivo acesse esse módulo, deixa salvo ali nos favoritos e faça a gestão da carteira de vocês com a Trinity. Analisem se os seus clientes estão acessando a Trinity ou não. Se esses clientes não estiverem acessando a Trinity, não vai ser barreira de saída para eles, porque eles já não estão usando. A gente não vai conseguir agregar valor nas nossas taxas, no nosso relacionamento, porque eles não estão usando. Eles vão continuar ligando, fazendo um monte de perguntas para o time de Comex. Eles talvez não vão conseguir estar fazendo uma gestão do supply chain tão assertiva na empresa deles se eles não estiverem usando. Então, qualquer cliente de vocês que não esteja usando, vocês conseguem tanto ver por empresa quanto por profissional. Entre em contato, liga com esse cliente. O Alex é totalmente solícito em fazer mais um treinamento para esse cliente, mas eu quero ouvir muito daqui a algum tempinho de vocês assim, ó, Lucas, hoje em dia, todos os clientes que estão na minha carteira estão usando a Trinity. Tá aqui a prova disso, tudo isso. Vocês vão ver que vai melhorar tanto para a gente quanto para os clientes também. Beleza? Então, atenção nessa telinha e obrigado, Alex, pela entrega. A gente consegue ter uma visibilidade melhor agora. Fechou, Lucas. A gente fez mais algumas atualizações aqui, tá? Não vou abrir a homologação aqui para vocês, mas a gente vai atualizar amanhã já. A gente vai conseguir filtrar aqui também pelo pessoal da Trust, tá? Então a gente vai poder colocar os dois, cliente e Trust, somente cliente, somente Trust, para a gente ter uma visão geral, que foi uma coisa que eu pedi ali para o José. Que eu queria saber também do pessoal aqui dentro como está a utilização, tá? A gente ter mais ou menos uma ideia, né? Ver quem usa mais, para a gente também colher mais feedback de quem está acessando com mais frequência, tá? Seguindo aqui, então, né, a gente tem o cadastro de usuários, tá? Eu vi alguém Aqui na hora levantando a mão. Oi, Pode falar. eu só queria complementar ali a fala, né, do Lucas, que falando de atributos de marca, a gente quer entregar para o nosso cliente comodidade, segurança e eficiência operacional, né? E a Trinity, tudo que o Alex está mostrando aqui é muito isso, assim, né? Que vai facilitar a comunicação interna aqui entre os times, né, do Comex, comercial, com o time do cliente. E é muito importante, assim, o feedback, né? Vocês, executivos, são a linha de frente com o cliente, então é muito importante que vocês sempre tragam esses feedbacks para o Alex. Ele está mostrando aqui algumas funcionalidades que ele já complementou, né? Com o feedback aí do Lucas e tal. Então, é muito importante a gente ter esse olhar crítico, né? Do que o nosso cliente, o que está ajudando mais ele, o que poderíamos contribuir mais, porque a Trinity está em constante atualização, né?
E se tiver alguma questão também viu que alguma coisa não está atualizada, entre em contato com o time da Trinity, com o Comex. É muito importante que a gente tenha essa comunicação interna aqui para ser resolvedor para o cliente. Ela que quer falar? Sim, eu gostaria de perguntar sobre o relatório de incentivo fiscal, qual que é a base dele? Boa pergunta, Jaque. Tem que confirmar aí depois com a DAI, porque esse relatório foi todo feito uma análise ali para passar isso para a NPS, tá? E a gente só replicou essa informação para cá, para ter dentro da Trinity, para não ter que ficar gerando relatório e mandar. Então, a query, no caso, falando de outra forma, a busca no banco de dados já tinha sido gerada por eles, a gente só colocou uma cara aqui para nós, tá? Então, a base eu vou ter que buscar essa informação para te passar, tá? Ah, não, perfeito. É mais para entender, na verdade, tipo assim, se faz sentido ou não faz sentido para todos os clientes, sabe? Porque, por exemplo, se ele é conta e ordem, beleza, né? Porque o cliente provavelmente tem acesso e sabe sobre o nosso incentivo, tudo de uma forma muito Uhum. clara. Mas talvez em alguns encomendas, né? Depende da situação. Aí mais para entender mesmo como funciona, né? O relatório e que informação está trazendo para ver quais os clientes que ficariam interessantes ou não. Perfeito, tá? Isso é bem bacana também para a gente também só exibir a informação que é necessária para cada cliente. Isso é fundamental. Então, terminando aqui, já que a gente já conversa um pouquinho sobre isso, para a gente ver e conversa ali com a Tati. Ela vai achar acho, um pouquinho mais tarde, porque ela vai fazer um ultrassom, mas depois a gente conversa ali com ela para ver certinho como é feito esse cálculo ali. Estou, obrigada. Aqui, então, no botão abaixo, né, cadastro usuários, né, a gente pode vir aqui cadastrar, tá? Nome, e-mail, né, tem que colocar alguma coisa, não vou passar para a próxima parte, eu consigo, tá? Então aqui, pessoal, tomem cuidado com um detalhe aqui importante, tá? Eu prefiro que vocês sempre passem para nós fazer o cadastro, tá? Porque o que acontece? Nós temos acesso a todos os clientes, tá? Então, se vocês vierem aqui e marcarem o CNPJ de todo mundo e cadastrar o cliente assim, ele vai ter acesso a tudo, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque como ele pega como base o meu usuário, eu tenho todos os acessos aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso remover todas as empresas, aí eu vou vincular só a que eu quero. Vamos pegar aqui, por exemplo, NPS. Tá? Aí eu só pego os CNPJs da NPS. Porque se eu cadastrar Next, Next, Finish, eu vou cadastrar com todos os acessos que eu tenho. Tá? Com todos os clientes que eu tenho. Então, assim, não tenho problema nenhum de estar cadastrando para vocês aqui, cliente. Tá? Então, depois que o cliente está cadastrado, os clientes dele, eles vão conseguir cadastrar com aqueles CNPJs que ele tem vinculado. Então, a NPS só vai ver esses 3. Para ela não existe mais nada além disso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos a visão de tudo. Então, quando eu puxo aqui, ele traz a visão de tudo, que é a que eu tenho acesso, para poder filtrar e colocar cada cliente. Então, só tome cuidado com essa parte de cadastrar cliente. Qualquer coisa, manda uma mensagem aqui para mim. É rapidinho, eu entro aqui, 2 minutos eu já crio o usuário, cai o e-mail lá para eles, lá ele acessa, cadastra assim, não tem erro. Tá? Só com esse pequeno detalhe a gente tem que tomar cuidado aqui dentro. Aqui, o que vocês, né, analistas, não têm acesso, tá? Que só os administradores têm. A essa funcionalidade aqui, ó, enviar um e-mail agora. Porque se eu clicar aqui em enviar um e-mail agora, eu reseto a senha do usuário, tá? Então, essa funcionalidade ela estava aberta para todo mundo, a gente tirou, tá? Para ficar só com os administradores, que é para uma facilidade para nós. Então, o usuário foi lá e esqueceu a senha. Eu venho aqui, clico, envio o e-mail, ele recadastra a senha, cria uma senha nova, tá? Porque volta e meia o cliente perde a senha, não lembra a senha que cadastrou e tudo mais, a gente precisava estar resetando e a gente fazer isso direto no banco. Então, a gente criou essa funcionalidade aqui para poder resetar essa senha. Também não tem problema nenhum, só manda uma mensagem aqui para nós. A gente tirou isso aqui da funcionalidade de analista, porque para garantir que ninguém vai clicar aqui e mandar um e-mail, resetar a senha de ninguém. Tá bom? Então, só do acesso que vocês, o comercial, têm em relação ao nosso, a única diferença é essa funcionalidade aqui, tá? De resetar a senha, porque já aconteceu no momento de resetar a senha, o cliente me mandou mensagem, e daí eu fui lá e vi que alguém tinha mandado uma senha que ele não tinha pedido para alterar, eu tive que pedir para ele cadastrar uma senha e falar que
deu um pequeno ajuste que a gente tinha que fazer aqui na ferramenta, tá bom? Descendo aqui, então, a gente tem os cadastros básicos. Tá? Então, aqui, se o cliente quiser cadastrar um produto novo, ele pode cadastrar aqui. A gente tem a listagem das nossas moedas, então se ele quiser uma moeda nova, ele pode mandar uma mensagem para nós, a gente cadastra aqui também. Se quiser uma unidade de medida nova, a gente também cadastra. E aqui ele pode cadastrar os fornecedores, tá? Moeda e unidade de medida está aberto também só para nós aqui, porque de modo geral não nascem moedas novas, né, com muita frequência, né? Então a gente prefere cadastrar para deixar padronizado para eles, porque senão cada cliente podia cadastrar de um jeito diferente. Aí gera problema, gera inconsistência. Então ele pode cadastrar fornecedor e produtor, tá? Moedas, unidades, somente nós podemos fazer. Por fim, aqui nós temos as empresas, tá? A gente puxou todas as empresas da Trust aqui. E nós estamos aqui, né, com uma empreitada de cadastrar o responsável comercial, tá? E o responsável operacional aqui, tá? Então, aqui no responsável comercial, a gente precisa flagar vocês ainda, tá? Para a gente poder estar cadastrando aqui. Responsável operacional lá, o pessoal do Comex, então vai ficar o cadastro de cada um de vocês vinculado àquele cliente. Aí fica mais fácil também, a gente até pode depois colocar um botãozinho na frente, ó, quem que é o responsável comercial e operacional. Mais fácil para o cliente para ele saber já ser mais assertivo com quem que ele entra em contato também. Além disso, nós também puxamos aqui para dentro o DNA, tá? Então a gente tem o DNA comercial aqui, conta e ordem. Se eu vou aqui, eu tenho acesso às perguntas todas que estão lá no Conexos, tá? Todas as páginas, todas elas. Então, se atualizar lá, atualiza aqui para nós também, tá? Com isso aqui, a gente já pode começar a trabalhar algumas questões relacionadas a SLAs e tudo mais, vínculos operacionais e informação, tá? A gente colocou faz pouco tempo, mas a gente tem que sentar ali com o Lucas e ver como a gente pode estar trabalhando isso aí para agregar mais valor, dar mais visibilidade, dar mais visão para o cliente e também trabalhar de forma mais assertiva com quem está utilizando a ferramenta. Ó, teu timing aqui relacionado a esse processo, a essa etapa, está acabando, ó. Já deu 24 horas, deu 18 horas. Tá bom? Acredito que era isso, né? Para finalizar, aqui embaixo a gente tem, né, então, as 4 linguagens, a Trinity. Claro que o alemão e o espanhol, né, tá muito do Google Tradutor. Então, pode ser que tenha alguma palavra aí que não esteja expressa da melhor forma possível, mas se tiver alguém aí que tem habilidades, né, quiser auxiliar a gente, né, e fazer ajustes em relação a essas correções, estamos abertos para modificar e colocar isso da forma mais correta possível. Tá? Da minha parte, era isso. Agora é mais perguntas, dúvidas, ideias. Alex. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação, pelo sistema. Nós somos aí pioneiros numa solução tão completa e personalizada assim. Então, nós fomos buscar no mercado, não tinha, né? Então, por isso esse desenvolvimento interno. Então, foi em cima de uma dor. Ainda não estamos onde queremos com a Trinity, mas já estamos bem melhores do que éramos ontem. O que eu vou pedir para cada um que está aqui no grupo? Se sentir dono mesmo do sistema. Então, se tiver alguma oportunidade de melhoria, sinalizar. Se verificar que tem alguma coisa desatualizada também, sinalizar. Se verificar que tem algum cliente da carteira de vocês que não está usando a Trinity ou algum profissional em específico, agendar treinamento. Então, só vai dar certo se todo mundo aqui se sentir dono mesmo, construir, entender. É muito importante que vocês peguem o usuário e senha de vocês, que é uma ferramenta consultiva. Então, acessar ali, verificar, fazer a gestão dos clientes de vocês, vai agregar bastante valor. A gente conta com o apoio de todos, tá? Meu era isso. Obrigado, Lucas. Só para mim, a última fala, né? Então, quando eu cheguei aqui mais ou menos há 2 anos atrás, nosso tempo de atualização era mais ou menos 2 horas. Então, a gente levava mais ou menos esse tempo para ter informação atualizada na Trinity. Hoje a gente está com 5 minutos. Tá? Então, cadastrou lá no Conexos, não deu nem tempo de ir lá pegar um café, já está atualizado na Trinity. Então, na pior das hipóteses, é 5 minutos. Tá? Em média, deve ser uns 2 minutos e meio. Então,
A gente quer diminuir isso ainda mais, tá? Mas a gente acredita que já está um valor bem interessante, onde eu apresentei para os últimos clientes, falei desse valor, eles ficaram bem contentes, né? Quanto que a informação é atualizada? 5 minutos, tá? A gente está numa valor bem legal aí, a gente está 20 vezes mais rápido do que quando a gente começou, tá bom? Fechou, Muito Aline? bom. Parabéns, obrigada aí pelo treinamento. Obrigada, Alex. Nada, ó, vocês estão aqui do lado, né? Só dá um pulinho aqui, a gente atende vocês, tá bom? Não, Obrigado, ótimo dia a todos. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada. Obrigado, bom dia. Obrigado.